Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler hoje Jó 4, os versículos 12 ao 21. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos fazer a leitura. Nós estamos lendo o discurso de Elifaz, o primeiro amigo de Jó, que fala após a primeira fala de Jó. Amém? Versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Esse é o título que eu tenho aqui na minha Bíblia. Amém? 12. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos anjos atribui imperfeições. 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados com uma traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Então aí esse é uma das partes, né, do discurso de Elifaz, esse amigo, né, de Jó, um dos 3 amigos de Jó que vão visitá-lo, né, e Elifaz relata uma visão que ele teve, um sonho, né. Na visão, uma voz sussurrou uma palavra em segredo para Elifaz. Ele descreve uma presença misteriosa que se aproximou dele e parou. Essa visão de Elifaz pode ser interpretada como um esforço para dar autoridade à sua teoria sobre o sofrimento. Então, se nós olharmos lá no versículo 8, do capítulo 4 mesmo que nós estávamos lendo, no versículo 8, ele coloca o sofrimento ali como um argumento pessoal, aquilo que ele conhecia como argumento, né? Então, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo ele escolhe. Ele dá ali a sua opinião pessoal. Então, imagina-se aqui, que nesse texto aqui, ele coloca essa ênfase nesse sonho, nessa visão que ele teve, para dar argumento e para dar fundamento naquilo que ele estava falando. Como se fosse quando eu pego aqui com vocês e abro uma outra, que eu vou fazer daqui a pouco, inclusive, e abro uma outra parte da Bíblia aqui para dar uma certeza daquilo que eu tô falando. É como se ele estivesse fazendo isso, porém, com a opinião própria dele, diferentemente do que a gente faz aqui lendo a palavra, né? Então, é como se ele quisesse dar autoridade para a teoria que ele estava sustentando ali, né? Então, ele queria que aquilo fosse uma verdade. Então, ele usa esse sofrimento dele aí para dar ênfase, para dar sustentabilidade ali naquilo que ele estava falando, das experiências pessoais que ele acreditava ser o sofrimento que Jó estava passando. Que nós já sabemos que Jó não estava passando por essa dificuldade por conta de um pecado que ele cometeu. E ele tenta argumentar sobre isso. No entanto, é importante lembrar que as visões e sonhos nem sempre são uma fonte confiável de revelação divina. Então aqui eu vou falar isso com muito cuidado, né? Porque assim, muitas pessoas têm visões em sonhos, né? E visões mesmo espirituais, né? E eu não tô tirando crédito disso de jeito nenhum. Acredito muito em visões e em sonhos. Porém, o que a gente não pode é espiritualizar tudo, né? Temos que ser maduros na nossa fé e não querer espiritualizar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou falar um exemplo de hoje mesmo. Hoje, nessa noite, eu sonhei que eu estava morando numa mansão. Eu tomo posse dessa mansão? Tomo posse. Mas eu posso espiritualizar isso e crer que é uma visão de Deus, que amanhã eu vou estar morando numa mansão? Eu não posso, gente. Eu tenho que ser uma pessoa madura. Isso pode acontecer? Deus pode fazer isso se tornar possível? Pode, mas é só Deus mesmo, porque pelas minhas condições, humanamente falando, eu não posso, então eu não posso espiritualizar isso. Nossa, eu tomei posse dessa palavra, vou ficar pensando nisso e relatando isso como se fosse uma verdade. Gente, foi um sonho. E sonhos acontecem porque muitas vezes aquilo tá no nosso inconsciente, né? Então, assim, ele pode ter tido esse sonho? Ele pode ter tido esse sonho, mas pode ter sido também o sofrimento que ele tava passando ali com esse amigo e isso ter ficado no inconsciente dele. Não necessariamente foi Deus falando com ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque coisas que ficam no nosso inconsciente faz a gente sonhar. Sonhar, que eu falo de sonhar mesmo, de sonho. E o inimigo também sabe aquilo que a gente tem planejado, pensado, falado. Então, ele também pode implantar coisas na nossa cabeça e a gente querer tornar aquilo verdade. A gente tem que vigiar muito nos nossos pensamentos e naquilo que a gente coloca a nossa fé. A única coisa que pode fundamentar a nossa fé é a palavra do Senhor, é a Bíblia. É a única coisa que a gente pode ter certeza
é a palavra. Então, que a gente venha a ser um pouco mais maduro quanto a isso, né? Como eu disse aqui, eu não tiro o crédito de quem tem sonhos por revelação. Existem pessoas que realmente têm. E a gente que ouve esses sonhos, a gente tem que administrar muito bem, ter maturidade para entender aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus é a única fonte confiável de revelação e orientação para a vida com Cristo, que é o que nós temos feito aqui diariamente, lido a palavra do Senhor e aprendido sobre a palavra. Amém? A visão de Elifaz parece sugerir que Deus não se importa com a humanidade, porém isso não é verdade. Em João 3,16, abram aí por gentileza, lá no Novo Testamento, em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui ele fala, em alguns momentos aqui, como se Deus não se importasse com a gente. E não é bem assim, né? Deus entregou o seu Filho para que ele fizesse essa reconciliação entre nós e Deus através da vida de Jesus. Então Deus se importa, tanto que se importa que deu seu único Filho para que houvesse salvação para nós. Deus ama a humanidade e Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar, né? No versículo 17 ele diz assim: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Ele afirma que o ser humano é pecaminoso e impuro em comparação com Deus, que é perfeito e justo. Isso é uma verdade. Somos pecadores, temos a natureza pecaminosa. A partir do Éden, todos se tornaram pecadores. Lá em Romanos 3:23, lá no finalzinho da Bíblia, nas cartas, lá no final, vai dizer assim, Romanos 3:23. Cadê o 23? Aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então aqui vai falar sobre a justificação por Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Romanos 3:10 vai dizer assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então todos somos pecadores diante Deus. Porém, a graça nos alcançou. Jesus, através da graça, nos traz essa reconciliação e fomos reconciliados com Deus. A natureza pecaminosa da humanidade nos torna impuros e indignos de comparecer diante de um Deus santo. No entanto, devemos lembrar que nem todo sofrimento, que é o caso de Jó, é necessariamente um castigo pelo pecado pessoal, e que Deus ama a humanidade, está profundamente envolvido com as nossas vidas. Deus nos ama e Ele quer ter relacionamento conosco em todo o tempo. Lá em Provérbios 15, versículo 9, vai dizer assim: o Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Então, Deus, Ele gosta das coisas certas. Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. A partir do momento que você se arrepende, pede perdão e não faz mais, você está limpo dessa natureza pecaminosa. Todos os dias nós erramos e tentamos errar menos, como já disse aqui, né? A gente não é perfeito, a gente tenta errar menos a cada dia que passa. E é assim que a gente deve fazer. O capítulo 4 de Jó nos leva a refletir que nem sempre a teoria dos nossos amigos e conselheiros são confiáveis e úteis para nós. O que serve como verdade para o outro nem sempre será sua verdade. Então, às vezes, o seu amigo te deu um belo conselho, porém, o conselho para a vida dele deu tudo certo. Mas às vezes pra gente não vai dar. E tá tudo bem. A gente tem que saber filtrar aquilo que a gente ouve e não sair tomando como verdade tudo que a gente ouve. Se Jó tomasse como verdade tudo isso aqui, talvez, não sei qual seria o destino dele. Então, assim, ele era um amigo de Jó, né? Eles vêm de longe. Então, assim, ele foi lá e deu conselhos, mas, assim, Jó soube filtrar esses conselhos, que nós possamos ter essa maturidade. Esse discurso de Elifaz, argumentando que o sofrimento de Jó é um castigo por seu pecado, nos leva a refletir nos dias de hoje. Então ele teima ali em todo o tempo que Jó está passando por isso porque ele pecou. Então, nos dias de hoje, isso nos leva a refletir que muitas vezes enfrentamos a pressão da sociedade para ter sucesso e prosperidade a todo custo. Podemos nos sentir tentados a acreditar que o nosso valor e identidade estão ligados ao nosso sucesso financeiro, carreira e relacionamentos, o que não é verdade, né? Então, a sociedade nos impõe a isso e nós temos que vigiar muito nisso. Nosso valor não está ligado ao que fazemos ou o que temos. Nossa identidade está ligada à nossa relação com Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, perda, angústia, podemos confiar em Deus. Jó passou por tudo isso por causa da sua fé. Deus testemunhou a Satanás a favor de Jó. Então, foi a fé de Jó que foi testada. Não foi porque ele tinha bens, ou porque isso, ou porque aquilo. A nossa identidade tem que estar firmada em Deus. A partir daí, nós vamos ser fortalecidos por Ele. Devemos vigiar os conselhos que temos tomados e seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha, eu deixo aqui uma coisa que eu levo para a minha vida
e que, assim, é uma verdade mesmo, assim, absoluta. Nem sempre aquilo que Deus tem pra você vai agradar quem tá do seu lado. Isso eu não falo, assim, só família e tal, né? Amigos mesmo. Eu tô falando de amigos. Nem sempre os conselhos que o Senhor determinou para sua vida vão fazer com que todos à sua volta fiquem felizes com aquilo. Porém, fique com a palavra do Senhor. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar ao seu Senhor, a Deus. Porque muitas vezes a gente tenta ali manipular assim, aquilo que Deus falou para agradar um, não deixar o outro triste. A gente vai fazendo manobras e manobras e vai saindo do caminho. Tá errado. Se Deus determinou aquilo para sua vida, vai até o fim. Independente da cara feia dos outros ou daquilo que os outros não concordam. É a sua vida com Deus, se posicione. É a sua vida com Deus. Nem sempre vamos agradar a todos. E amém, é isso. Se Deus te deu essa certeza, se Deus colocou isso no seu coração, vai até o fim. Ora a Ele, não precisa destratar ninguém, não precisa ser mal educado com ninguém, mas faça aquilo que Deus tem planejado para sua vida. Não se apegue à cara feia, àquilo que os outros não vão gostar. Afinal de contas, no final vai ser entre você e Deus. Que Deus abençoe o nosso dia, nos fortaleça, nos guie e nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Se assim Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente para compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor. Deus abençoe.